Olá, boa noite. Em meio a conflitos, Corpus Christi é celebrado de forma restrita no Santo Sepulcro. Em Roma, a solenidade será no domingo com missa e procissão presididas pelo Papa. No coração de São Paulo, fiéis caminham com o Santíssimo em celebração de fé e partilha. No Rio Grande do Sul, 70 municípios relatam danos por causa das chuvas. Gaúchos celebram a solenidade do Corpo de Cristo com preocupação, mas sem perder a esperança. No Espírito Santo, milhares de fiéis participam da procissão e da missa campal. E após 10 anos, Torcida de Deus volta ao Mineirão e celebra meio século de fé e missão. O Canção Nova Notícias está começando, informação com fé, a serviço da vida e da esperança. Diante do conflito no Oriente Médio, a solenidade de Corpus Christi na Basílica do Santo Sepulcro foi celebrada de forma simples e restrita. Mesmo com as limitações, os franciscanos da Custódia da Terra Santa mantiveram uma tradição litúrgica em clima de oração e esperança, com missa e procissão presididas pelo Patriarca de Jerusalém. Devido ao conflito em curso e em conformidade com as indicações da Proteção Civil, a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor na Basílica do Santo Sepulcro ocorreu de forma simples e semi-privada. A liturgia foi organizada pelos frades da Custódia da Terra Santa com o apoio da comunidade do Santo Sepulcro, que em espírito de fraternidade acolheu os presentes. Hoje celebramos solenemente a festa de Corpus Christi aqui no Santo Sepulcro, embora ontem apenas algumas pessoas tenham podido participar da celebração na Basílica devido às restrições e à difícil situação política. Enquanto isso, continuamos a rezar. Mesmo com a Basílica fechada, celebramos a Santa Missa todos os dias e rezamos pela paz. A procissão diária também acontece regularmente, passando pelos lugares santos da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor. As celebrações solenes no Santo Sepulcro começaram na tarde de quarta-feira, com as primeiras vésperas, e em seguida a tradicional procissão cotidiana. Às 6 da noite, os frades recitaram a oração das completas em frente à edícula. Em seguida, retornaram após a meia-noite para o ofício das leituras, presidido por padre Francesco Paton, custódio da Terra Santa. A leitura dos textos sagrados marcou um momento de profunda meditação, acompanhada por cânticos e silêncio orante. Uma vez mais, essa terra experimenta um futuro incerto, mas vem aqui, a Igreja reunida, celebrar diante do Santo Sepulcro e renovar a sua fé naquele Cristo que disse que estará conosco todos os dias até o fim dos séculos. Na manhã desta quinta-feira, um pequeno grupo encarregado de organizar a liturgia também retornou, com uma discreta participação da comunidade local de cristãos e religiosas. Vim aqui para rezar por essa situação. Jesus Cristo, na Sagrada Comunhão, é nossa esperança e que também a paz possa chegar. That peace will come. As celebrações do dia de hoje começaram com as laudes e depois, em seguida, a Santa Missa, presidida pelo cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Somos uma pequena comunidade verdadeiramente como os discípulos do Evangelho, alguns pães e alguns peixes. Procuramos não pensar como os discípulos em despedir a multidão ou ir embora ou desistir, mas em ficar e colaborar com todos aqueles que querem ajudar, especialmente aqueles que realmente sofrem de fome. Não podemos resolver todos os problemas, mas podemos ser um lugar de encontro e conforto. A Eucaristia é o pão da vida para o mundo. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra é o próprio Jesus, que na Eucaristia se faz pão partido para nós. E é precisamente disto que mais precisamos, especialmente agora, neste momento de grande dor. A festa de Corpus Christi, que no Brasil é comemorada nesta quinta-feira, será celebrada na Itália no próximo domingo. O Papa Leão XIV vai rezar o Ângelus na Praça São Pedro e presidir a Santa Missa. Nossa correspondente em Roma, Danúbia Gleiser, tem mais detalhes.
A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, após um milagre eucarístico em Bolsena, aqui na Itália. O Papa João Paulo II foi quem retomou a procissão do Santíssimo pelas ruas de Roma, dando continuidade a uma tradição milenar. A solenidade na capital italiana será comemorada no próximo domingo, aqui na Basílica São João de Latrão, sede da Diocese de Roma, onde os religiosos, fiéis e peregrinos vão se reunir com o Papa para celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Ao final da celebração será realizada a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento, que seguirá em direção à Basílica de Santa Maria Maior. A comemoração de Corpus Christi será encerrada com a bênção do Santíssimo Sacramento. De volta à Basílica Vaticana, ao meio-dia, pelo horário da Itália, o Papa vai rezar a oração mariana do Ângelus. Estas celebrações vão ser transmitidas e você pode acompanhar tudo aqui pela TV Canção Nova. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Em Castelo, no Espírito Santo, a adoração ao Santíssimo marcou o dia de celebração de Corpus Christi. A iniciativa reuniu fiéis e peregrinos em oração, reforçando a espiritualidade da festa. O repórter Alan Toledo está lá e traz ao vivo as últimas informações. Boa noite, Alan. Boa noite, Reinaldo. Como encerrar uma grande festividade? A cidade de Castelo te ensina. Com uma grande queima de fogos na catedral aqui, né, Reinaldo? E como que a gente pode comemorar esse dia? Nada melhor do que festejar com essa grande queima de fogos. Os tapetes já estão todos assim, ó, bem bagunçados, porque as crianças já passaram por aqui, mas por um bom motivo. O corpo de Cristo já passou por aqui, já abençoou todos da cidade. E eu falo como uma moradora da cidade. A Josiane vai falar pra gente como que foi a expectativa de hoje, como que foi esse dia tão importante de Corpus Christi. Primeiramente, uma boa noite. Boa noite. Então, é muito importante para a gente, principalmente nós moradores de Castelo, receber essa população por esse momento de fé cristã. E a gente fica muito feliz em receber todos e principalmente estar na companhia do corpo e sangue de Cristo. Perfeito. Josiane, muito obrigado, uma boa noite. Eu chamo também o José, que ele participou aqui, ele faz parte da comissão artística da festa. Ele era o nosso entrevistado, a Josiane pôde nos ajudar aqui, mas... Primeiramente, uma boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria que você falasse sobre os desafios de poder fazer essa festividade também e depois ver assim, destruído, mas por um bom motivo, né? O corpo de Cristo passou aqui e abençoou a todos. Então, para a gente, para a comissão artística, a gente começa a trabalhar assim um ano antes. Assim que passa a festa, já saem os novos temas, a gente faz a montagem toda, determina o tema e começa a trabalhar. Então, assim, todas as montagens, todos os desenhos, a temática ela é toda desenvolvida antes. Aí, quando vai chegando próximo à festa, uns 5 meses antes, a gente já começa a elaborar os desenhos e vai passando para os voluntários e começa esse contato com eles, né? Para ir encaixando o tema dentro da proposta para que a festa aconteça de forma única, né? Que tenha unidade toda o trabalho para o caminho de Cristo ficar pronto. Tudo muito corrido, muito trabalho, mas a certeza de que valeu a pena, né? Para Deus tudo vale a pena. Exatamente, é assim que a gente pensa. Os nossos dons, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa dedicação é para Cristo Eucarístico, que sai da igreja e vem às ruas ao encontro do povo. Essa é a proposta nossa e para que esse caminho que ele faça seja o caminho mais bonito, mais pleno, mais maravilhoso que a gente possa oferecer. Perfeito. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe o seu dom, abençoe o trabalho de vocês aqui, tá? Amém. Olha, agora há pouco, como eu falei, foi encerrada aqui a celebração de Corpus Christi, né? Aí teve a procissão. A gente traz um pouco de como foi esse momento por aqui e a missa campal, Reinaldo. A Santa Missa Campal reuniu uma multidão de fiéis, olhares atentos e corações abertos ao reencontro com o sagrado. É se colocar na presença do Senhor novamente, como a pecadora caída que pede para voltar para casa, né? Vai, não peques mais. Jesus é a nossa esperança e estar com Jesus é sempre uma grande honra para nós, como filhos dele, estar com ele. Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Cachoeiro do Itapemirim, presidiu a celebração e reforçou o tema da festividade deste ano: Eucaristia, alimento da esperança. Pela nossa fé, nós somos pessoas de esperança. Nós somos chamados a mostrar ao mundo que um outro mundo é possível. Nós, ao recebermos Jesus na Eucaristia, ao comungarmos a sua palavra, a sua orientação,
Nós devemos ajudar o mundo a renovar a sua esperança, a não sermos derrotados, desanimados, mas a seguirmos em frente fazendo, cada um de nós fazendo a sua parte, construindo um mundo melhor. Senhor Jesus Cristo. A celebração reuniu o clero de várias regiões do estado e autoridades civis. Nas casas, os moradores acompanharam com fé os ensinamentos de Cristo, partilhando da mesma comunhão espiritual. É um reencontro com Deus, né? Poder partilhar esse momento em família. Com certeza, né? Já fazendo com a nossa pequena também, seja seguindo o caminho, né, de Deus. Renovados na fé, fiéis lotaram as ruas da cidade em comunhão. Momento de saudar aquele que nunca precisou de poder, mas de fiéis que, por meio da oração, demonstram seu amor e devoção. No Mineirão, o futebol deu lugar à fé. O estádio de Belo Horizonte recebe milhares de pessoas para uma grande celebração. Quem está ao vivo e tem as informações é a repórter Monize Amorim, da capital mineira. Ô Monize, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. É isso mesmo. Nós estamos direto do estádio Mineirão, na 16ª edição da Torcida de Deus, que tem como centro o mistério da Eucaristia. Como você disse, Reinaldo, esse gigante da Pampulha para a Arquidiocese de Belo Horizonte é sinônimo de fé e devoção. É aqui que a Torcida de Deus acontece desde 1975, ou seja, esse ano o encontro completa 50 anos de história e tem um sentido ainda mais especial, porque normalmente ele acontece a cada 3 anos, mas nós ficamos 10 anos sem ter a Torcida de Deus, porque em 2018 a gente teve uma greve dos caminhoneiros e depois veio a pandemia, ou seja, a última edição foi em 2015. E nessa volta, nesse retorno no ano da esperança, a Arquidiocese de Belo Horizonte, o povo da Arquidiocese de Belo Horizonte fez questão de participar. São 28 municípios que fazem parte da nossa Arquidiocese e eles vieram lotar o Mineirão. Vou pedir o Daniel para mostrar aqui o Mineirão. A expectativa é de 50 mil pessoas participando aqui do evento. E a programação, o evento começou por volta de 1h da tarde. A gente teve catequeses, a gente também teve apresentações culturais, artísticas, culturais. E agora, como vocês podem ver aí, nós estamos no momento ápice da Torcida de Deus, que é a Santa Missa. Daqui a pouquinho também tem um momento muito esperado pelos fiéis, que é a procissão com o Santíssimo Sacramento aqui no campo do Mineirão, palco de grandes partidos, essa Torcida de Deus toda contemplando aí Jesus Cristo Eucarístico. A nossa equipe segue acompanhando tudo daqui, todos os detalhes, vocês acompanham amanhã no Canção Nova Notícias. Uma boa noite a todos vocês e eu volto com você, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para vocês aí em Belo Horizonte também. Tá bonito o Mineirão, hein? Em Curitiba, o dia de Corpus Christi foi marcado por uma tradição de pelo menos 3 séculos. Todos os anos, os católicos da capital paranaense confeccionam um dos maiores tapetes artesanais do mundo. Mais de 400 quilos de serragem para o grande e único dia do ano em que o corpo e o sangue de Cristo passeia pelas ruas de Curitiba. Um dia em que a fé e a tradição viram combustíveis para a confecção de 128 quadros sacros. Todo esse trabalho envolveu 146 paróquias da capital paranaense. Desde pequeno tive essa oportunidade de celebrar esse dia tão especial e hoje poder passar isso para os meus filhos e vê-los, celebrando com tanta alegria esse momento é muito especial. O tema escolhido para esse ano é Jesus Eucarístico, nossa esperança, eu creio. A previsão é de que 110 mil pessoas participem da programação religiosa no Centro Cívico de Curitiba. Porque isso faz bem para a alma, O cristianismo é muito presente na cidade e a fé católica traz uma paz muito importante para nós. A confecção dos tapetes começou em Portugal, no século XIII, e chegou ao Brasil no período colonial. Em Curitiba, ele acontece de forma ininterrupta desde 1721. Ao todo, 2 quilômetros de tapete coloriram a Avenida Cândido de Abreu até o palco montado na Praça Nossa Senhora de Salete e serviram de passarela para a procissão do Santíssimo Sacramento.
No Rio Grande do Sul, desde segunda-feira, temporais já causaram a morte de 2 pessoas, deixaram uma desaparecida e forçaram centenas de moradores a deixar suas casas em busca de segurança. A Defesa Civil Gaúcha já conta 68 municípios com relatos de danos provocados pela chuva. Pelo menos 2.600 pessoas tiveram que sair de casa. Entre os municípios mais afetados estão Cachoeira do Sul, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, ruas e casas ficaram alagadas. Em muitas casas entrou água. Tem uma comunidade, Nossa Senhora da Luz, que tiveram que subir geladeiras em cima de cadeiras, de mesas, freezer para não estragarem. De novo, o pessoal volta a se repetir de novo, não como enchente, mas como alagamento. O Ginásio Municipal de Esportes de Canoas foi transformado em centro de acolhida aos desabrigados. A gente passou a noite na busca dessas famílias, pessoas idosas, acamadas, pessoas com deficiência, uso de cadeira de roda, estão aqui com nós, estão sendo bem acolhidas. O trânsito foi alterado em 22 rodovias, 16 delas bloqueadas totalmente e 6 de forma parcial. Dos 8 principais rios do estado, 5 transbordaram. E há risco de novas inundações. Forças do Estado gaúcho se mobilizam para atender às ocorrências. Pelo 2º ano seguido, o Dia de Corpus Christi dos Gaúchos foi celebrado com preocupação e sem perder a esperança. Sejamos peregrinos da esperança, sempre confiando em Deus, confiando em Jesus. É com a fé que nós podemos sair vencedores desta situação tão difícil que estamos vivendo. Olá, boa noite. Vamos continuar falando da região sul com alerta para chuvas intensas e temporais para esta sexta-feira. Nas Missões, Serra e região metropolitana de Porto Alegre. No oeste e sul gaúcho, sol entre nuvens. No sudoeste do Paraná e no oeste e sul de Santa Catarina, pode chover forte. Nas outras áreas, o tempo melhora ao longo do dia, com temperaturas amenas. Em Porto Alegre, as mínimas ficam entre 14 graus e máxima de 18. Agora falamos da região sudeste, que vai ter tempo firme e seco. No Rio de Janeiro, o calor pode chegar aqui aos 31 graus. E em São Paulo e no interior de Minas Gerais, a umidade do ar vai ficar abaixo dos 30%. Na capital paulista, a mínima é de 15 graus e máxima de 27. E muita atenção para hidratar o corpo. No centro-oeste, o ar é seco e quente na maioria da região. Cuiabá pode ter 35 graus e a umidade do ar atinge aqui os seus 32%. Em Brasília, mais um dia de sol e tempo firme. No Nordeste, instabilidade no litoral de Alagoas ao Pernambuco. Pode chover forte. No interior, o clima é seco e quente. Na região norte, previsão de temporal no Amapá, Amazonas e também aqui em Roraima. No restante da região, tempo firme. Calor intenso e sol forte no Tocantins, com máximas aqui de 35 graus. Milhares de fiéis se reuniram na Praça da Sé, no centro de São Paulo, para celebrar a solenidade de Corpus Christi. A missa campal foi presidida pelo cardeal Odilo Scherer e contou com a participação de representantes de mais de 300 paróquias da arquidiocese. Neste ano, o tradicional tapete de Corpus Christi ganhou 65 metros de extensão e foi confeccionado durante a madrugada pela Missão Belém, comunidade que acolhe pessoas em situação de rua e dependência química. Um deles é Bruno, que teve a vida transformada há 6 meses. Porque eu nunca tinha vivido esse momento, né? E passar aqui a madrugada inteira junto com os irmãos também, fazendo a gente sabendo que é para Deus, né, nos motivou até fazer até amanhecer com muito amor, muito carinho, muita dedicação também. A movimentação começou cedo na Praça da Sé, onde foi montado em frente à catedral o altar para a missa campal. Fiéis representantes das mais de 300 paróquias da arquidiocese vieram dos 4 cantos da cidade para participar da solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. É um momento assim de união, né, de todas as regiões aqui de São Paulo, em torno de uma
de uma celebração tão bonita, né, como é o Corpus Christi. Né? Esse pão vai nos sustentar no dia a dia, né, através da fé, né, do apoio e da caminhada de cada um, de cada uma. Junto ao povo de Deus estavam os bispos auxiliares, padres, diáconos e autoridades civis. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Na homilia, Dom Odilo refletiu sobre o Evangelho de São Lucas, destacando a partilha do pão como sinal de comunhão. Que tenhamos sempre a coragem de partilhar, de estimular, de encorajar a partilha, a solidariedade. Quando a gente partilha, não vai faltar, vai até sobrar. Esta é a lição que nós aprendemos do Evangelho. Ao final da celebração, houve adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida de procissão pelas ruas do Centro Histórico de São Paulo. O clero e os fiéis caminharam juntos, rezando, cantando e testemunhando a fé pelas ruas da cidade. Uma bonita procissão, né? No mundo do excesso, o Corpus Christi nos recorda o essencial. Um Deus que se oferece no silêncio do altar. Um gesto tão simples quanto profundo, capaz de sustentar, curar e dar sentido à jornada do cristão. Enquanto o mundo clama por palco, ele prefere o silêncio. E é nesse silêncio que o amor se revela inteiro. Neste dia 19, nós estamos com 59% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de junho. Seja evangelizador e doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento. E aqui no interior de São Paulo, a Canção Nova realiza mais um acampamento de Corpus Christi, marcado por momentos de adoração e profunda espiritualidade. Vamos então chamar o repórter Matheus Alves ao vivo, que traz mais detalhes para a gente. Ô Matheus, boa noite. Ótima noite para você, Reinaldo, e para quem está em casa acompanhando o Canção Nova Notícias. Olha, a gente estava aqui acompanhando o jornal e vendo que as celebrações pelo Brasil emocionam, né? Belo Horizonte, Espírito Santo, Curitiba, São Paulo. Bom, aqui na Canção Nova, nesse momento, está uma pequena pausa para que os peregrinos que vieram acompanhar o Corpus Christi aqui na Chácara de Santa Cruz possam ir para as pousadas, descansar um pouco, jantar, tomar um banho, porque daqui a pouquinho a programação continua. Mas para falar um pouco disso, eu vou conversar com a Catarine, ela que é do Eventos Canção Nova, vai falar um pouquinho a respeito disso. Hoje ainda tem compromisso aqui na Chácara de Santa Cruz, né, Catarine? Boa noite. Boa noite, boa noite. Ainda temos sim, nós temos ainda a Hora Santa no Santuário do Pai das Misericórdias às 21 horas e nos estendemos aí o final de semana todo. Já iniciando o dia de amanhã com o Rosário da Madrugada, às 3:50 e depois todo o dia de programação. Pregação do Frei Gilson, Padre Ricardo Rodolfo, Verinha. E à noite de amanhã nós temos o lançamento do DVD do Padre Adriano Zandoná. É uma programação intensa até domingo, mas Corpus Christi, na maioria das paróquias, está encerrando agora à noite, por volta das 19 horas, a procissão que teve ali por volta da tarde, encerra a celebração, mas o acampamento continua até domingo. Por que disso? Isso mesmo. A nossa inspiração como departamento de eventos é levar a graça e a festividade do dia de hoje, fazendo com que Jesus seja conhecido, amado e adorado durante mais 3 dias. Então, levar esse amor que o povo brasileiro, que a Igreja Católica tem por Jesus sacramentado aí para todo o Brasil. E você, como bem disse, amanhã de madrugada tem adoração com o Rosário, então se preparar, porque afinal de contas está frio aqui em Cachoeira. É isso, Reinaldo, eu volto contigo. Muito obrigado, Matheus. Boa noite para vocês, hein? Olha, a festa de Corpus Christi na Canção Nova reuniu fiéis e peregrinos em torno da Eucaristia. Tapetes, celebrações e testemunhos marcaram a programação em Cachoeira Paulista, que segue até domingo, como nós vimos há pouco. A celebração desta quinta-feira teve a Eucaristia como centro e sentido. Pela Chácara de Santa Cruz, o tapete artesanal, preparado com devoção, marcava o caminho por onde passaria o Santíssimo Sacramento. Peregrinos que participam do acampamento de Corpus Christi expressaram com emoção o amor profundo pela presença real de Jesus na Eucaristia. Tudo na minha vida, sem Jesus, não sou eu, mas nós não somos nada. Para mim,
é uma renovação diariamente. Você receber o símbolo do corpo de Deus, do sangue de Deus, da vida de Deus. Você olha tudo isso aqui, a fé, para nós, eu acho que é o mais importante. Hoje ninguém vive sem ter uma fé. Na tradição da igreja, a celebração de Corpus Christi teve início no século XII, na cidade de Liege, na Bélgica. A celebração foi inspirada por uma visão de Santa Juliana, que viu a igreja sob a forma de uma lua cheia, marcada por uma mancha escura, sinal da ausência da celebração eucarística, que viria a ser instituída como Corpus Christi. É o dia do corpo de Cristo. E a igreja então sai nas ruas, não é dentro da igreja. É uma procissão pública, é uma procissão nas ruas. Isso aconteceu na Canção Nova, mas aconteceu no Brasil inteiro. E isso é a gente testemunhando para o mundo. Nós cremos em Jesus Eucarístico. A celebração eucarística contou com a presença de diversos padres da comunidade Canção Nova. Entre eles, Padre Donizete, que presidiu a missa e reforçou o valor espiritual da comunhão. A nossa fé é alimentada. Não existe cristão sem a Eucaristia. A Eucaristia é o nosso sustento. Essa caminhada que é feita de lutas e tribulações, ela necessita desse alimento salutar. Oração, partilha, fraternidade. Assim começou o acampamento de Corpus Christi na Canção Nova. Porque quando o Santíssimo passa, a vida muda de tom e esse dia ganha eternidade. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. No Santuário Cristo Redentor, a celebração de Corpus Christi reuniu fiéis que participaram da adoração e bênção do Santíssimo. A montagem dos tapetes esse ano trouxe uma novidade. Novidade ecológica, tampinhas plásticas. Rio de Janeiro, Corcovado, Santuário Cristo Redentor. Detalhes que evangelizam, que transcendem o belo. A montagem do tapete de Corpus Christi começou às 3 da manhã, horário considerado como o da misericórdia. Este ano, a união da fé e ecologia foi ao encontro da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Aproximadamente 460 quilos de tampinhas plásticas foram utilizados. E aqui o Santuário do Redentor quis dar um sinal também, questão ecológica. Estamos 10 anos que o Papa Francisco assinou o documento sobre a ecologia integral, a Laudato Si, lembrando bem essa nossa corresponsabilidade, né, com a ecologia, com a preocupação com o meio ambiente. No monumento, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, cada coração se encontrou com o Cristo vivo. A maior e mais bela expressão de amor. Diante de tanta beleza, basta apenas celebrar. Ele vive, está no meio de nós. Na Baixada Fluminense, pelo 4º ano seguido, uma paróquia confecciona o maior tapete de Corpus Christi da região, o 2º maior de todo o estado do Rio. Uma tradição que mobiliza fiéis de todas as idades em um esforço coletivo de fé e arte. Às 5 horas da manhã, fiéis da paróquia de São Nicolau em Magé, na Baixada Fluminense, unidos para concluir o trabalho iniciado há pelo menos um mês. Um momento de união, fé e partilha. Fico feliz de estar aqui, né? Todo ano estar aqui fazendo esse tapete, né? Para Cristo, né? Não é para a gente, é para o bem maior, para a glória de Deus, né? E para o nosso bem da nossa alma, né? São mais de 400 quadros. O tapete tem aproximadamente 1,3 km de extensão. O trajeto é ornamentado com serragem colorida, sal grosso, pó de café, casca de ovo e o que mais vier na imaginação. O tapete de Suruí é um dos maiores do estado, mas seu verdadeiro tamanho está no significado que carrega. É um patrimônio vivo da cidade, que representa a força da identidade e da espiritualidade. Um dia em que o chão vira arte e a cidade inteira caminha com os pés e os olhos voltados para o céu. A marcação do local para a confecção dos tapetes começou na noite anterior no morro da Igreja Tricentenária de São Nicolau. O bordado usado no tapete é a união. Cada família adota um quadro junto com uma pastoral em um grupo de amigos. Todos se envolvem e passam semanas para preparar o material, planejar os desenhos e acordar cedo. E o propósito é um só: celebrar a fé com muita arte e beleza e a essência de tudo, o amor. E eu gosto de prestigiar, participar, é sempre bom, né? Trazer a família, trazer
mostrar os conhecimentos ao meu filho. É sempre bom vir. Terceiro ano consecutivo já que a gente vem para cá e a gente gosta muito. As ruas se transformam em um verdadeiro altar a céu aberto. O maior tapete da Baixada Fluminense é símbolo de devoção e força desta comunidade. Temos cerca hoje de 800 pessoas nos ajudando na confecção do tapete e para a gente eu considero um milagre eucarístico, uma paróquia tão pequena, mas tem um amor tão grande por Nosso Senhor, para que a gente conseguisse fazer essa obra, é um milagre de Nosso Senhor para a gente. Como diz Carlos da CUT, né, nosso futuro santo, né? É ele que dá o alimento da nossa alma, né? O nosso combustível da fé é Jesus na hóstia santa, né? Do Rio de Janeiro, voltamos para Castelo, no Espírito Santo, novamente com a participação do repórter Alan Toledo, que nos atualiza com as últimas informações. Ô, Alan. Olha, Reinaldo, eu volto para trazer um dado importante. Essas pedrinhas que fazem tanto sucesso aqui com a criançada assim que acabou a procissão, são mais de 55 toneladas e de todas as cores. As crianças agora levam uma boa parte para casa, né? Eu já vou me despedindo por aqui, agradeço também ao Renê Santos que trabalhou comigo aqui durante a cobertura de Corpus Christi em Castelo, no Espírito Santo. A gente volta para a nossa missão aí em Cachoeira Paulista com a certeza do dever cumprido e também com a harmoniosidade dessa linda cidade que nos acolheu tão bem. Fica aí com vocês também o material de como foram feitos aqui esses tapetes que embelezaram essa grandiosa festa. Uma boa noite. Cada detalhe representa uma história modificada pela ação de Deus. Nas diversas vidas que se dividem e constroem o caminho para o Senhor passar, uma única certeza. É aqui que Ele transforma a fé em sinais do seu amor. Para mim, assim, é algo impressionante. Os olhos descem as lágrimas mesmo, a gente se emociona. E é, assim, algo grandioso. E é o único dia que Jesus sai de dentro da casa dele. Famílias unidas no serviço e no poder da oração. Superam frio, cansaço, colocam carinho, respeito. Aguçam a criatividade em cada fragmento que compõe os tapetes. Artistas de profissão, moradores que nesta hora viram artistas. Visitantes que são contagiados por um imenso sentimento de gratidão. Jesus é a centralidade e exala sua essência em cada objetivo conquistado. A gente põe a alma, põe o coração mesmo para estar fazendo, para no final fechar com chave de ouro com Jesus passando em cima do trabalho que a gente fez. Histórias de fé e devoção que se dedicam na confecção dos tapetes. Um momento de muito trabalho, mas de graças alcançadas por meio da doação e espiritualidade de Corpus Christi. Cada grãozinho, cada pessoa, olha, a oração, se dedicando. E é assim, é esse contexto, você vai ver isso em todos os quadros, em todas as pessoas, nas pessoas que chegam aqui. Essa emoção faz a nossa razão reaviver e acreditar mais ainda que esse Deus pode tudo. É permitido registrar tudo de perto, guardar na memória e até enviar aos amigos. Um cenário inesquecível. Materiais abstratos que brotam no coração e na imaginação, ganham vida e cor nos componentes e materiais que não perecem, sem antes transformar tudo em verdadeiras obras de artes. Tudo com muita verdade e esperança. E cada pessoa que está aqui, cada música que toca, é os detalhes das lojas, é o detalhe, todos os detalhes, eu acho que somam isso e a nossa fé. O resultado não poderia ser diferente. Tudo que é de Deus não se narra apenas com palavras. Em tempos sombrios de guerras e ameaças à humanidade, a cidade de Castelo, na região sul do Espírito Santo, envia um belo e profundo recado. Deus é luz e conta com todos de boa vontade para fazer da vida o mais belo colorido. E com estas belas imagens dos tapetes de Castelo, no Espírito Santo, encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes, a partir de 9 horas, ao vivo, a transmissão da Hora Santa pelo acampamento de Corpus Christi. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite e paz para você.